Ele aí vem, ligeiro, agitado, caprichoso, vão, sem densidade e sem espessura, sem raízes e sem passado. Nasceu hoje, produto de uma sociedade sem pai e sem mãe. O destino desse homem parece flutuar num momento e num momento sumir-se. Apareceu e desapareceu, embora a sua existência venha a ter mais de 80 anos. Esse destino diverte-se e angustia-se. Angustia-se e diverte-se, sem saber nem para onde, nem para quê. Curarão de o saber aqueles que lhe seguem no encalço? É duvidoso. O homem espuma sucede ao homem máquina. As características mais negativas deste poderiam ter sido evitadas, como podem ainda ser evitadas as características mais negativas daquele. O homem é um animal previsor e é um animal que se lembra. Quererá ele utilizar esta sua dupla faculdade? Ou preferirá entregar-se à fatalidade das forças pelo próprio desencadeadas, sem cura de as dominar e de as orientar no sentido da sua melhor realização? A palavra foi-lhe dada para ele poder responder. Foi o grande mestre da filosofia em Portugal. Sempre despertou nos seus alunos e nos seus discípulos a necessidade de acordar. Acordar para a liberdade, para a responsabilidade e acordar para a cultura. As pessoas ficaram todas muito assustadas, não é? Porque ele começa a arguição da minha tese de doutoramento em grego, filosofeteion. Portanto, é uma passagem do Protético do Aristóteles que diz: bom, se há que filosofar, filosofemos. Se não há que filosofar, filosofemos. Acerca de tudo há que filosofar. E as pessoas ficaram assim muito assustadas. Pá, o que é isto? Então o homem vai já começar a arguição em grego. Pronto, eu felizmente conhecia o texto e as coisas depois penso que correram bem. Foi um choque, porque eu tinha tido muito bons professores no liceu, mas pela primeira vez eu tive a ideia de que estava diante de mim um sábio. Era um professor que tinha todas as qualidades. Era bom comunicador, era bom pedagogo no sentido grego, de levar a criança a pensar por si próprio. Era extremamente culto, bastante erudito, como deve ser um professor. Pode-nos espantar e surpreender como é que foi possível, com aquela formação, ele tivesse escrito sobre tantos assuntos tão diversos, desde a filosofia, a psicologia, a sociologia, a economia. Foi um grande intérprete do mundo contemporâneo, do homem e da mulher contemporâneos. Falou sobre os diferentes países do mundo, os diferentes continentes, sobre os mais diversos autores do século XIX e XX, na ligação também com os clássicos, e pode-nos espantar como é que ele se tornou aquilo que eu posso chamar e que chamo um grande intérprete da cultura, do homem, das identidades contemporâneas. Era um homem muito atento à complexidade, mas isso simultaneamente fazia com que, na relação, a sua presença fosse uma presença integral. Ou seja, ele não estava com aquela atitude de quem atende no momento, mas está preocupado com o que vem a seguir. Não, era um homem presente, uma presença, digo, repito,
luminosa, porque fazia transluzir, fazia emergir o sentido das coisas, das mais simples às mais complicadas, às vezes com um humor insuspeito, dada a natureza austera da sua atitude geral. Ele é responsável por eu ainda hoje ser uma apaixonada do teatro grego clássico, porque ele me deu a perceber que o teatro grego era mais do que uma soma de peças ou de literatura. Era um pensamento, era uma forma de viver, era uma filosofia. Era um pedagogo no sentido em que justamente levava às pessoas a reflexão, a informação, dando o espaço para uma aventura própria de cada um, que não pode ser substituída e que deve ser entregue ao coração e à inteligência de cada aluno, isso sem qualquer dúvida. É sem dúvida a figura mais marcante da história da Brutéria, na medida em que, para além de ter sido seu diretor ao longo de 20 anos, trouxe um vasto leque de novos colaboradores à revista. Ele próprio escreveu por mais de 40 anos na revista, deixando um legado importantíssimo do ponto de vista do ensaio, do ponto de vista também do diálogo com a cultura, do diálogo com as diversas questões que, de alguma maneira, atingiram o tempo em que viveu. O professor à antiga, ou seja, um professor ex-cátedra, chegava, dizia o seu discurso todo do princípio ao fim, sem uma hesitação, com notas que tinha tirado, mas de cor, as frases impecáveis, e a gente quase não tinha tempo de digerir tudo aquilo que ele estava a dizer. E, no entanto, era de uma tal clareza de estruturação do pensamento, a própria maneira de organizar as informações era de tal ordem, e a capacidade de fazer sínteses absolutamente límpidas, de tornar, do ponto de vista histórico, claríssima a história da cultura, o início da história da cultura ocidental, que foi uma coisa de deslumbramento completamente durante as aulas dele. A preocupação com o nosso país, enquanto história, enquanto mitologia, enquanto nação futurante, que sempre se sonhou assim. E, portanto, eu sei que ele realmente também participou depois do 25 de Abril, nesta vontade que nós tivemos de nos situar no novo espaço aberto por essa revolução.